Agora sim, graça e paz. Amém. Bom dia a todos. Nós tivemos um probleminha aqui. Gente, nós estamos com grandes expectativas, né? Nós vamos estar agora, daqui a pouquinho, falando diretamente do Japão. Imagina, do Japão. Lá no Japão agora, são 22 horas da noite, terça-noite. E a gente está aqui, onde nós vamos conversar com uma brasileira que mora no Japão há muitos anos, né, missionária no Japão. Eu quero que você comece a chamar as pessoas. Isso mesmo, é assim mesmo? Só. Deixa eu perguntar. Pode começar a chamar as pessoas, tá bom? A gente vai falar com Joanice. Joanice, que é a esposa do pastor Jussier, ela já está aí, mas eu quero que entre mais pessoas, tá bom? Vai ser poderoso. Nós estamos com uma semana inteira de lives sobre mulheres no profético. Ontem nós tivemos Edma, né? Participação de Edma. Aleluia. Tô dando uma olhadinha aqui no negócio aqui rapidinho, viu? Eu sei que estamos ao vivo. Pronto. Estamos aí, agora tá tudo bem. Vai chamando o pessoal, tem muita gente já. Eu quero ver, Joanice, onde é que você está? Glória a Deus, dá esse sinal aí que eu quero te convidar. Glória a Deus. Aleluia, Joanice. Joanice, onde é que você está? Glória a Deus, dá esse sinal aí que eu quero te convidar. Nós estamos uma série poderosa. Essa semana nós temos ainda, hoje é a Joanice, né? Do Japão. Nós temos também Wagneide, nós vamos ter. Onde é que Joanice está? Deixa eu ver se ela já fez o pedido. Estou aqui olhando, gente, se ela já entrou. Joanice. Ainda não estou vendo. Levando tudo. Aqui. É o Kazaki. Eu vejo o que agora? Eu tenho que convidá-la. Como é que eu faço o convite, Patrícia? Me ajude aí. A gente não está conseguindo. Ela entrou como Igreja Verbo da Vida ao Kazaki. Aqui. Não. Deixa eu ver a pergunta da parte aqui. Gente, tá tudo bem, tá bom? Isso aqui eu não estou conseguindo convidar a Joanice. Ela está aqui, eu não estou conseguindo. Para adicionar. Deixa eu. Patrícia vai me dar uma instrução. Eu sempre preciso de um assessor aqui. É a minha assessora. Clique nas duas carinhas aqui. Aí. Pronto. Aqui, muito bom. Conseguimos, glória a Deus. Joanice, estamos com grande expectativa de te ouvir. Amém? Oh, aleluia. Tudo bom, pastor Jussier? Oi, tudo bem? Eita, coisa boa. Joanice, estou aqui te vendo já. Ô, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu baixo a câmera para te ver melhor. Dá pra você baixar um pouquinho, porque eu tô... Isso, melhorou agora. Que honra ter você aqui, querida. Saudades. Joanice é uma amiga nossa, né? Uma parceira de ministério e uma mulher com grande chamado profético. Joanice, que hora é aí no Japão aí? Agora são 10h10 da noite. 10h10 da noite, gente. 22 horas e 10 minutos no Japão, da terça-feira, não é isso, Joanice? Terça-feira. Joanice, tem muita gente com expectativa de te ouvir. A gente está com uma série, né, com a live de Mulheres no Profético, né? Deus colocou isso no meu coração e eu lembrei muito de você, veio muito forte. Convida a Joanice, porque eu já vi várias vezes você se mover no profético. Confio na unção que você carrega
E nós queremos que você hoje falasse um pouco. Primeiro, quem é a Joanice? Fala um pouco da sua família, da sua vida, onde você está agora. E daqui a pouco a gente entra no profeta. Ok, então, eu sou Joanice Arcanjo. Eu sou casada há 22 anos com o pastor Jussier. Tenho 2 filhos, Josué e Caleb. Estamos há 10 anos, agora em agosto vai fazer 10 anos que estamos aqui no Japão. Glória a Deus. Graças a Deus, nessa missão na qual Vani e pastor Raimundo já vieram várias vezes aqui e nos abençoaram muito com a presença deles, né? E a Igreja de Salvador. Nós hoje aqui no Japão, nós estamos com 5 obras. Amém. Tem uma igreja, Verbo da Vida em Yamanashi, e um centro de treinamento bíblico Rema, lá. Nós temos uma igreja em Tóquio com o missionário Jéssica e sua esposa. Nós temos uma igreja aqui em Okazaki e a escola bíblica Verbo da Vida, da qual sua formatura, né, é a primeira formatura da primeira escola bíblica Verbo da Vida, do Ministério Verbo da Vida. Amém. Nós vamos formar 9 alunos sábado, às 10 horas da manhã, aqui no Japão. E, nossa, é muito gratificante mesmo. Muitas coisas boas têm acontecido na nossa vida durante esses 10 anos. Verdade. Verdade. É como você falou, vocês foram os pioneiros, né, do Ministério Verbo da Vida a pisar no Japão. E já tem 10 anos que eles estão aí, 2 filhos maravilhosos, somos meninos de Deus, pregadores já, né? Até o pequeno eu vejo pregando já. Vocês deram uma boa criação aos seus filhos. Eles parecem japoneses, né? Culturalmente, eles agem como japonês. Graças a Deus pela vida de vocês, que tiveram essa coragem. Porque, gente, só sabe o que é o Japão quem vai lá ou quem mora, né? É verdade. É uma cultura completamente diferente da nossa, completamente. O que você pensar lá é diferente. E eles amam aquela nação. E eu quero, antes de tudo, dizer ao pessoal aí que está me ouvindo, eu coloquei aí fixado o PicPay, Raimundo e Vânia Nascimento, onde se você tiver uma direção de honrar a ministra Joanice, honrar a Missão Japão, você clica aí, você vai lá, direciona onde vai entrar a oferta e a gente repassa para a Joanice. Porque como eu não sabia se você tinha PicPay, aí eu já coloquei o nosso e a gente transfere. Isso é uma forma de honrar a unção que está na vida dela. Como vocês fizeram ontem com Edma, né, que foi uma grande bênção. Tá bom, queridos? Então vamos começar. Joanice, eu tenho algumas perguntinhas para você. Tem algum barulhinho aí, né? Mas eu quero que você fique bem à vontade, tá bom? Tá bom, Vânia. Você não vai estar presa a essas perguntas. Mas fica à vontade. Veja bem, como e quando você percebeu uma chamada profética na sua vida? Você lembra como foi que vocês, meu Deus, Deus me chamou para esse ministério. E agora? Quando foi que você percebeu isso? Quando eu conheci de fato eu tive o entendimento. Bom, vamos lá. 1 Coríntios 12:1. Paulo ele diz que que não é bom que a gente fique ignorante acerca dos dons do Espírito, né? Das manifestações do Espírito. Então, quando eu tive o entendimento dos dons do Espírito, então eu pude me localizar na chamada. Eu comecei a ver que alguns daqueles dons, eles estavam quase que constantemente em operação na minha vida. E então eu pude ver, nossa, então tem algo aqui que deve ter atenção, né? Dos quais discernimentos de espírito, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, né? Então esses dons de revelação eles estão sempre em constância, em constante operação na minha vida. Então eu pude perceber a chamada, né, nesse momento, que a
a luz veio, assim, o entendimento de 1 Coríntios 12, né, chegou para mim. Amém. Foi logo quando você recebeu Jesus? Conta um pouquinho, quando foi que você nasceu de novo? E quanto tempo levou para você perceber que você não era uma crente comum? Que Deus tinha separado você com um chamado? Então, eu e Jussier, nós temos algo em comum na nossa vida, né? Nossos pais foram assassinados. Meu pai foi assassinado, eu tinha 12 anos. E o pai de Jussier, quando ele tinha 13 anos, né? E quando meu pai foi assassinado, eu era mais velha, né? E isso marcou muito a minha vida. Eu era adolescente, assim, entrando na adolescência, isso marcou muito minha vida. Então, eu estudava numa escola católica e eu passei a me enclausurar, a ficar no meu mundinho, assim, ficar sozinha, não querer muitas amizades, sempre ficando sozinha, sempre ficando sozinha. E aí me deu uma vontade muito grande de ser freira, né, de entrar num convento. E eu lembro que eu gastava os meus recreios conversando com o padre. E eu ia para lá e eu queria buscar mais a Deus. Eu tinha esse desejo, passei a ter esse desejo, essa vontade, né? De buscar mais a Deus, de querer saber mais quem Ele era. E ele era um padre muito conhecedor da Bíblia e tudo. E ele começou a me instruir, né, naquilo. Ele foi me ajudando, mas assim, ele sempre deixava claro que sabia que aquele meu desejo estava ligado à minha situação de orfandade, né? Por causa que eu tinha perdido meu pai e estava vivendo aquele momento e tudo. Então, ele tinha muito cuidado com aquilo, né? Mas ele foi um socorro muito grande na minha vida naquela ocasião. Então, eu comecei a buscar a Deus, e aí eu descobri que eu precisava nascer de novo. Um casal foi nos visitar na nossa casa, né? E eles eram crentes, e aí eles apresentaram o novo nascimento para mim. E a partir daquele dia, eu nasci de novo, eu entreguei minha vida completamente ao Senhor, e a partir daquele dia eu queria mais. Meu negócio era mais, era sempre mais. Eu tinha muita sede, então eu queria muito conhecer o Senhor. Eu tinha, assim, e não importava, assim, nossa, eu desbravava tudo, eu estava sempre... Minha mãe brincava comigo, ela dizia para mim que eu parecia que... Não, ela dizia assim, menina, leva logo a tua rede para a igreja, né? Porque eu queria estar na igreja o tempo todo, queria conhecer o Senhor. Foi quando também eu conheci essa palavra da fé através da missionária Valnice Milhomes. Sim. Ela trouxe os livros do irmão Reagan, né? E apresentou os livros do irmão Reagan. Eu conheci. Eu lembro de uma frase dela que eu nunca me esqueço. Ela disse assim, numa das ministrações dela, ela falou que, olha, a Bíblia diz que Deus, ele olhou para a terra e viu a terra sem forma e vazia. Mas ele não ficou parado ali, olhando simplesmente e dizendo, a terra sem forma, vazia, a terra sem forma e vazia. Não, ele fez algo, ele fez o que ele queria, né? Então ele começou a falar o que ele queria. Ele disse, haja luz e houve luz, né? Então, quando ela falou aquilo, inspirada, né, na vida do irmão Reagan, eu disse, rapaz, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para mim. E eu comecei a buscar intensamente, eu fui morar em Campina Grande, né? Eu fui desbravando com coragem, sabendo que o Senhor... Porque como eu perdi meu pai, quando eu nasci de novo, eu entendi algo muito rápido. Deus, ele era meu pai agora. Amém. Né? Então eu me apeguei a ele como um pai mesmo. Ele é o meu pai, ele é o meu supridor, ele é tudo para mim, né? Tanto é que eu acho interessante, assim, eu falo para algumas mulheres,
Porque tem muitas mulheres que se apegam muito a seus maridos. Isso não é errado, é bíblico até. Mas tem muitas mulheres que se apegam tanto ao marido e esperam tanto deles que, às vezes, sufocam o seu chamado, sufocam o seu marido, sufocam seus filhos, porque não colocam a sua expectativa no Senhor, né? Não tem Deus como o seu tudo, né? Assim, não vive essa felicidade de ter Deus como tudo para elas, né? Amém. E eu sempre quis isso para a minha vida. Deus é tudo para mim, ele é meu pai, ele é o meu supridor, o meu provedor, o meu Senhor, ele é o meu ajudador, ele está sempre comigo, nunca vai me desamparar. Então, isso foram verdades sendo... eu fui construindo essas coisas dentro de mim e isso foi me fortalecendo. É isso. Muito e bom. Assim... Eu recordo, sabe, Joanice, que você, quando foi morar em Campina Grande, foi lá que você conheceu o Jussier, não foi isso? Foi. Em Campina Grande. Você, inclusive, foi vizinha de Ana Lídia. Ela está aí, está dizendo, nós nos formamos juntas. Isso. Né? Ana Lídia, Nana, hoje ela trabalha aqui com a gente, ela é tesoureira, é a segunda tesoureira na igreja, ela prega a palavra hoje aqui, graças a Deus. Mas eu lembro uma coisa muito forte que marcou a sua vida. Você era muito próxima ao profeta Gilson, né? Eu queria saber um pouco que tipo de influência Gilson percebeu a unção profética em sua vida, chegou junto, ou você que foi até ele para aprender mais. Né? Fala um pouco dessa sua amizade com o profeta Gilson. Então, Gilson era como um pai para mim, Jussier, né? Gilson estava constantemente lá em casa. Assim, a gente conversava muito e ele percebeu a unção profética na minha vida. E ele, de fato, ele foi quem me instruiu, ele quem me levantou, ele sempre acreditava, ele sempre dizia, até mesmo quando... Porque tem momentos que você olha e diz, não, assim, é algo... o ministério do profeta é uma coisa que parece tão abafada, assim, é como que... Porque causa muitos holofotes, por causa dos dons em evidência, então as pessoas, elas tendem a se guardar muito nesse chamado, né? E a temer mesmo, né? E isso a gente tem que ter... cuidado, mas também nós temos que ter ousadia para falar o que Deus manda a gente falar. E nisso o Gilson me ajudou muito, né? Assim, eu vi a coragem dele, eu vi a ousadia dele e eu fui pegando aquilo. Fui me associando com ele e eu fui pegando aquilo, né? Assim, ele me ajudava, ele me ensinava, ele me apresentou livros, me apresentou... ministrações para eu estudar. Então, assim, a gente tinha uma amizade muito boa. Ao ponto de, eu lembro que no dia que nós decidimos vir para o Japão, nós íamos comunicar a ele, né? Ele ia ser o primeiro a saber que a gente estava vindo para o Japão. E eu lembro que eu preparei um jantar para ele e Silvia lá em casa. E aí eu lembro que quando a gente estava preparando ali a mesa e tudo, eu fui pegar, ele estava sentado com o Silvio, e eu peguei a panela de arroz, como é? Não é panela, é o recipiente lá de arroz. Do arroz, sim. É o costume, há 10 anos aqui no Japão, só na panela de arroz. Tudo aí é panela, A gente não coloca a panela a tigela na mesa, né? A gente vai comer na panela. É verdade. Então, eu coloquei aquele recipiente de arroz na mesa e quando eu coloquei, ele começou a chorar. E aí a gente olhou para ele e disse, por que ele está chorando assim, né? Aí ele baixou assim a cabeça, começou a chorar. Aí ele olhou para mim, para a Jussier e disse assim, vocês acreditam em transportação? Aí a gente, como assim? Ele disse, eu acabei de ser transportado para a casa de vocês no Japão. Meu Deus! E aí ele disse, eu tô chorando porque vocês vão embora e vocês vão me deixar. E ele começou a chorar, né? E aí a gente começou a chorar também. Então nem precisou você
revelar, porque o próprio Espírito Santo revelou isso. Aham, Né? é. Então, baseado nisso, minha linda, fale um pouco sobre essas revelações. Deus te usa muito em revelações. Como é que o Senhor te usa no profético? Sonhos, profecias, visões abertas, discernimento de espírito, ou esse tipo de revelação, assim, de você olhar para alguém. Ontem a gente ouviu Edma, foi maravilhoso, e ela falou alguns fatos, né, de que ela olhava assim, era repentino. Ela chegava, dizia para a pessoa que ela nem sabia o que estava dizendo. Como é, querida? Porque tem muita gente aí interessada, porque eu acredito, sabe, Joanice, você sabe que Deus me confiou também esse chamado, né? E eu acredito que essa geração agora, essa nova fase da igreja no mundo, o chamado profeta está sendo levantado. E é por isso que a gente precisa desenvolver, né, tanto a nós como outras pessoas nesse chamado. E eu queria que você falasse um pouco como é que Deus te usa, né? Você age como o Gilson agia, te chegasse, porque Gilson era assim, né? Você vai fazer uma surpresa, nem adianta, Deus já revelou a ele. Como é, minha querida? Tem muita gente, ó, tem mais de 160 pessoas te ouvindo, ao vivo. Então, aqui em casa mesmo, assim, José sempre diz que é muito difícil fazer surpresa para mim. Ai, meu Deus! Ele diz, não, é muito difícil porque você sempre descobre as coisas, assim, né? As percepções mesmo vêm. Como diz, como o Wi-Fi tá ligado, né? O tempo todo, né? Então, assim, aconteceu algo bem interessante, Vânia, com sonhos também, né? Mas sobre tudo isso que está acontecendo agora no planeta, no mundo inteiro. Eu lembro que em meados de outubro, final de outubro, começo de novembro, o Senhor, a gente estava orando, eu e Jussier, e o Senhor trouxe uma palavra para mim. E o Senhor disse para mim, filha, vai vir algo sobre a terra muito forte. E a minha igreja precisa se levantar com ousadia e intrepidez para suportar o que vai vir. Né? E eu disse para José, e ele disse assim, 2020 vai ser um ano difícil. E eu terminei de orar, eu disse, José, o Senhor me disse isso, isso e isso. E José guardou aquilo, né? Sobre o ano de 2020 ser um ano difícil. Né? E a igreja precisando se levantar com ousadia, com intrepidez, né? Com valentia mesmo. A igreja precisa partir para cima, né? Amém. E assim, e já aconteceram sim casos. Eu sei que pessoas não gostaram, mas eu confrontei. Eu disse, olha, eu lembro que eu li um livro de esqueci o nome dele agora, misericórdia. Ed Dufresne. Ele tem um livro... O esposo da Nancy do Fres, né? Isso. Ele tem um livro que Meu Amigo, O Profeta Amigo, é mais ou menos assim o título, e em português, né? Eu acho que não tem ele em português. E ele, nesse livro, ele diz assim, ó, que ele fala uma coisa interessante, que profeta que é profeta, ele sempre vai confrontar. Poxa. Né? Então, ele diz assim, ó, se você tem medo do confronto, esqueça, você não é profeta. Fala de novo aí, o pessoal precisa ouvir essa frase poderosa. Ele diz assim, no livro dele, se você tem medo de confrontar, do confronto, então esqueça, você não é profeta. Né? Uau. Então, assim, isso marcou muito e me ajudou muito, né? Porque tem coisas realmente que precisam ser confrontadas. Claro que em amor, com sabedoria, não é? Assim, porque o amor vai socorrer sempre. Ele vai confrontar, mas ele vai socorrer sempre aquela pessoa. Porque o amor, ele quer levantar, ele não quer abater, ele quer levantar aquela pessoa, né? Então, é necessário o confronto. Eu vejo o confronto como você sacudindo, se acorda, é hora de você acordar, meu filho. Para com isso, para de fazer isso, né? Se acorde para a vida, né? Se acorde para o que Deus está fazendo, se acorde para esse tempo em que nós estamos vivendo, como esse tempo agora, né? Assim,
Não é tempo da igreja ficar acomodada, não, é tempo de você, da igreja partir para cima, não é? Se você observar o Salmo 57, Davi, ele foi ameaçado. Quando ele venceu o gigante Golias, né, e ele veio da vitória, então as pessoas começaram a exaltar Davi, né? Davi, Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000, Saul não sei o quê, e o povo aplaudindo Saul, o povo aplaudindo Davi, o povo ovacionando Davi, né? E tipo assim, Saul ficando de lado. Aí o que aconteceu? Saul ameaçou Davi de morte. Verdade. Então, Davi, ameaçado de morte, ele foi se esconder numa caverna. Isso. Né? E arrastou mais uns 400 com ele, né? E eram pessoas endividadas, pessoas em depressão, pessoas desacreditadas. Mas veja que a Bíblia fala desses homens como os valentes de Davi. Porque Davi, mesmo em face a uma ameaça de morte, ele não se calou no que diz respeito a Deus. Ele dizia, eu vou dizer quem é Deus. Ele é o meu socorro, ele é o meu refúgio, ele é o meu baluarte, é nele que eu me escondo. Então ele dizia quem era Deus para aqueles homens, e eles foram ouvindo. Amém. Né? Então, estamos sim em face a uma situação difícil, estamos. Mas como é que vamos nos comportar diante dessa situação? Rapaz, eu vou dizer, o profeta, ele se levanta com ousadia e ele declara a palavra de Deus. E uma palavra de um profeta, ela tem um peso diferente de unção. Porque ela vem carregada para destruir as obras do diabo. Eu não estou dizendo, claro, Joanice, quer dizer que a palavra de outra pessoa, ungida, inspirada, não vai causar o mesmo efeito. Veja, a unção profética, ela é para destruir, é para esmiuçar, ela é para... É como você tem algo enferrujado e às vezes você precisa dar uma batida antes de você colocar o óleo, né? Para que a coisa desgrude. Assim, não sei se eu estou me explicando direito, se eu estou explicando direito. Sim. Continue, né? Muito bom. Então, às vezes é necessário. Então, essa batida, essa pancada, né? Assim, é realmente do cargo do profeta fazer isso, né? Há uma unção para isso, para o profeta fazer isso. Então, o profeta consegue fazer isso com naturalidade, né? Vai ser em amor, vai ser com graça. Eu lembro que um tempo atrás eu tive um sonho e eu sonhei com 4 pessoas. E foi bem interessante. E nessas 4 pessoas, o Senhor me dava palavras específicas para essas pessoas. E uma delas era uma pessoa que estava desviada. E o Senhor fale para ele que se ele continuar com esse relacionamento, ele não vai ter um fim bem sucedido. E olha, eu aqui do outro lado do mundo, meu Deus do céu, eu não sei nada dessa pessoa, né? Eu não sei o que está acontecendo realmente com o teu fone aí. Eu tirei porque o meu celular tá descarregando. Tive que ligar a bateria. Aí eu tive que ligar aqui para carregar ele. Ok? Tá certo. Pronto. Então, e aí eu liguei, falei com a mãe desse rapaz e ela disse para mim que estava difícil de acessar o coração dele. E que, assim, ninguém mais estava conseguindo acessar, ter o acesso ao coração dele. Então, eu disse para ela, olha, eu tive um sonho com ele, assim, assim, assim. O Senhor mandava eu dizer isso para ele. Aí ela disse, olha, pois está aqui o telefone dele. Ligue para ele e diga. E eu fiz. Eu liguei, eu disse para ele.
E foi muito interessante que, graças a Deus, ele tem se voltado para o Senhor, né? E ela disse para mim que ela retornou e ela disse: olha, Joanice, eu louvo a Deus, porque você conseguiu ter acesso a ele. Mas assim, é porque Joanice está lá do outro lado do mundo, no Japão. Não, eu vejo a unção do Senhor específica, né? E uma coisa que eu vejo, que até você estava falando, né, para mim, a respeito das pessoas com medo de expressar o chamado, com medo de falar. Amados, eu digo para você, olha, uma vez eu ouvi um profeta dizer isso e isso me marcou. Ele disse: eu amo ser profeta. Eu amo esse chamado. Sabe, o profeta, ele precisa amar o seu chamado. Sabe, ele precisa amar, amar o que Deus chamou ele para fazer. Precisa, e esse amor vai fazer com que ele se entregue a esse chamado, né? Vai fazer com que ele viva plenamente esse chamado. Amém. Entendeu? Entendi. Ô, Joanice, você citou um exemplo, né, muito poderoso desse rapaz, mas na sua caminhada, né, no profético, você já recebeu, assim, uma instrução muito dura, muito séria, para liberar para pessoas de autoridade, tipo um líder, um apóstolo, um profeta ou um pastor? Porque eu percebo assim, sabe, que é muito fácil você falar. É um erro que acontece em muitas pessoas que andam no chamado profético. Eles falam muito depois que a coisa aconteceu. Eu sabia. Deus já tinha me falado sobre isso. Não sei se você está entendendo. A pessoa não diz antes. Por quê? Porque escolhe a quem vai liberar a profecia. Porque assim, se for uma pessoa comum, eu posso dizer: olha, você está em pecado, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas se tratar de um líder, entenda, eu não estou aqui instigando em submissão, não. Tem que haver respeito sempre. Mas eu lembro mais que, por exemplo, Natan, onde estão os profetas como Natan, que não teve medo de perder a cabeça? Porque quando ele disse a Davi que Davi estava em pecado, Davi, como rei, bastava um estalo, bastava baixar o cetro. Natan tinha sua cabeça cortada pelos soldados. Mas Natan não estava nem aí, ele fez o que Deus mandou. E assim, Joanice, é só um compartilhar, né? Que todo mundo está vendo, eu também tenho essa unção. Eu não vejo isso muito em nossos dias. É muito fácil se profetizar para pessoas simples, mas às vezes a pessoa tem um sonho com um pastor, com uma igreja. Eu não sei se é intimidação, se é medo, sabe? Eu não sei. Eu queria que você me dissesse onde estão esses profetas como Natan. E se na sua caminhada você já precisou confrontar, como você falou desde o início do confronto, alguma pessoa importante. Já, e várias. Não precisa dizer nomes, né? Como eu falei, não precisa citar nomes, mas só se você lembra de um fato, mas não precisa, porque não estamos aqui para expor ninguém, né? Mas eu queria que você relatasse isso, porque eu estudo muito o livro de Reis, dos profetas, Elias, Eliseu, e às vezes eu fico: pai, nós estamos muito aquém, a despeito de nós estarmos em uma aliança superior, mas estamos muito aquém. Você percebe isso? E eu sei que, como você, tem pessoas nos ouvindo que precisa também ouvir essa resposta. Assim, olha, pronto. No nosso ministério, graças a Deus, nós temos uma liderança bem compreensiva e eles reconhecem os dons ministeriais, bem como as manifestações do Espírito. Glória a Deus. Nosso apóstolo Guto, Renato, Suelen e Carrombé, o mestre Carrombé. Então, todos eles. Uma vez mesmo, o Guto disse para mim: Joanice, se você tiver alguma percepção, se você tiver
algo para falar, você pode falar, você tem liberdade. Muito Então, bom. assim, graças a Deus que nós temos essa liberdade com a nossa liderança. Temos mesmo. É Então, verdade. assim, se a gente tiver alguma palavra, se eu digo para você que está nos ouvindo, que faz parte do Ministério Verbo da Vida, né, a nossa liderança, eles, graças a Deus, eles nos dão essa liberdade para a gente chegar para eles e realmente falar para eles se nós tivermos alguma palavra de Deus para eles, né? Já teve, sim, ocasiões de eu falar para a liderança, sim. Eu já falei para um líder, eu disse para ele, eu chamei ele, e na ocasião até Gilson estava também. Eu chamei Gilson, chamei Jussier, e até Gilson ficava me perguntando, mas o que é que tu tem para falar? Eu disse, olha, não se preocupe, eu só quero que você e Jussier estejam lá para serem minhas testemunhas, né? Assim, para me ajudarem também, né? E eu lembro que eu cheguei para aquele homem, eu falei para ele, eu disse, olha, tem algumas posturas que você está tendo, algumas posicionamentos seus, que, rapaz, se você não consertar, eles vão te tirar desse cargo. E eu acho que talvez, não sei se ele acreditou ou não, assim, na hora ele reconheceu, ele recebeu, ele orou comigo, orou com o Jussier, orou com o Gilson, né? Nós oramos. Mas, assim, por um tempo ele parou, mas depois ele voltou de novo às mesmas práticas. E hoje ele está fora da igreja que ele era pastor, né? Então, assim, o Senhor já falou muitas vezes para mim muitas coisas, né? Com 2 pastores, já falou com outros líderes de outro ministério. Já falei para pastores de outro ministério. Já fui lá, Nossa, meu Deus do céu, eu fui visitar um pastor de uma outra denominação e eu cheguei lá para ele e eu falei para ele, eu disse, olha, mostrei para ele a situação, o confronto, né? É o que o profeta faz mesmo. Eu disse, olha, o Senhor mandou eu te dizer isso daqui, rapaz. E sim, é com você agora. E assim, é porque, às vezes, o que acontece muitas vezes com os profetas? Eles querem, como Jonas, querem resolver de todo jeito a situação da pessoa. Não, o que a gente vai fazer é somente falar o que Deus mandou. Né? Se a pessoa ela vai acatar aquilo ou não, aí já não é mais com a gente. E é aí onde a gente aprende a guardar o nosso coração. Sim. Né? Assim, olha, agora, e isso vai, eu tenho certeza que se você agir assim, isso vai te dar ousadia para você falar o que Deus manda você falar. Porque se você guarda seu coração e você diz, não, eu vou falar o que Deus mandou, e não ficar naquela, ai, será que vai pensar de mim? Ai, será que vai mudar o comportamento? Ah, será que vai mudar? Será que, isso, aqui? Não. E assim, é pela fé mesmo. Você vai, você fala o que Deus mandou você falar e pronto. E o que você vai fazer depois? Eu oro pela pessoa, né? Para que ela mude aquela situação que ela está vivendo, né? E rompa em fé e sai daquela situação, né? Eu lembro, rapaz, que uma vez eu cheguei, eu não era do Verbo da Vida ainda, eu cheguei, eu era de uma outra denominação, e nessa denominação tinha um camarada que ele era um dos líderes da igreja, né? E, rapaz, eu olhava para aquele homem e vinha a palavra adultério. Eu olhava para aquele homem e vinha a palavra adultério. E eu era muito jovenzinha, né? E eu cheguei para o meu pastor e eu falei para ele, né? Eu disse, pastor, eu tenho algo para conversar com o senhor. Aí ele me recebeu na casa dele, porque eu estava muito aflita. E eu fui lá na casa dele, né? Eu disse, pastor, eu olho para fulano e eu vejo adultério. Aí ele botou a mão na cabeça e ele disse, minha filha, pelo amor de Deus, esqueça isso. Pare de pensar nisso, isso dá até cadeia. Aí eu disse, mas como cadeia? E eu fui para casa angustiada, né? Com aquilo. Eu
fiz? Fui orar por aquele homem, fui orar. Ele era casado, eu fui orar por ele. E aí, rapaz, sabe o que aconteceu? Um mês depois, a esposa dele procurou o meu tio, que na época meu tio trabalhava com... Assim, ele tinha um programa chamado Televida e ele atendia pessoas por telefone. E essa mulher ligou, né? E ela marcou o encontro, e como ele não ia sozinho, ele me levou. E quando eu cheguei lá, era a esposa desse líder. E aí ela disse, olha, eu vou contar para vocês, porque eu confio em vocês, Joanice, né? E ela disse para mim, contou para o meu tio o que estava acontecendo na vida dela. E o marido dela contratava homens para terem relações sexuais com ela, para ele ficar vendo. Que horror, meu Deus. Que horror mesmo, né? E o Senhor me mostrou tudo, né? Assim, mas eu fui conversar com o meu pastor e ele disse para eu esquecer aqui ia dar da cadeia. Eu lembro, Joanice, teve uma ocasião a gente conversando, a gente não precisa dizer lugar nem pessoas, né? Mas só para as pessoas entenderem que o chamado profético tem essas coisas. E como você falou logo no início, que o Ed do Fres, né, o esposo da Nancy, disse que quem não tiver coragem de confrontar, então esqueça o chamado, né? Eu lembro que você disse que se hospedou na casa de uns ministros. Você vai lembrar disso. E pessoas, um casal maravilhoso, acima de qualquer suspeita, né? Beijinhos e abraços. E você disse que ao passar, na porta do quarto, você viu bem grande. Divórcio. Isso, né? divórcio. Brigas, divórcio. E você, meu Deus, isso é loucura. Você teve uma visão aberta, né? Você viu uma placa na porta do quarto do casal. E o Espírito Santo começou a te dizer, né? Fala aí pro pessoal, não precisa dizer fatos, nem... Né? Se tem uma coisa que o profeta deve ter, é discrição. A gente tem que ser um túmulo, sabe? Fala aí. É isso mesmo. O profeta não é fofoqueiro, minha gente. Né? Isso, glória a Deus. Fala de novo, porque o pessoal às vezes tem uma profecia para uma pessoa e sai espalhando para outros. Não, fala aí de novo. Não é fofoqueiro, né? O profeta guarda a vida das pessoas, né? Amém. Porque muitas vezes a vida das pessoas ela vai ser descortinada para você. Você vai olhar para a pessoa e vai ver ela despida na sua frente, nuazinha ali, né? E você vai fazer o quê? Vai levantar a roupa da pessoa para as pessoas verem? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai pegar um lençol e cobrir aquela pessoa. É o que a Bíblia diz, que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Amém. Né? Você vai cobrir aquela pessoa com amor, vai trazê-la para perto, vai mostrar o que Deus está lhe mostrando, porque Ele lhe ama e Ele quer que você saia dessa situação. Né? Amém. E eu lembro que realmente a gente estava hospedado na casa desse pessoal. E aí, quando eu passei na frente do quarto deles, eu vi aquela plaquinha, eu disse, como assim? E foi uma visão aberta, né? Uma visão aberta. E eu vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu. Falei com o José, nós oramos. Quando eles chegaram, eu contei para eles, eles começaram a chorar. E, nossa, meu Deus do céu. E houve uma restauração. Tem casais hoje, Vânia, que são pastores de casais, mas que o Senhor me mostrou e eu fui bater na casa deles, dentro do quarto deles. E a pessoa lá, você está aqui balançando a cabeça, lembrando da história. A pessoa deitada e dizendo para mim, não está acontecendo não. E eu me levantei com ousadia, eu disse, está acontecendo sim, porque o Senhor me falou, o Senhor não ia me mandar aqui, né, para nada não. Olha, Deus tem... E eu comecei a falar para eles, Deus tem um chamado na sua vida. O Senhor vai levantar você para casais. E essa situação de vocês vai ser resolvida aqui. E o negócio era tão sério, que ele batia na mulher. Meu Deus. Como se nada tivesse acontecendo. E o Senhor, por meio de uma revelação, te mostrou, né? Porque o profeta, ele recebe revelações... ele recebe visões, sonhos, discernimento de espírito. Você já teve experiência de você estar num lugar e ver demônios ou anjos? Já. Fala um pouco sobre isso, sobre
essa característica também de alguns profetas, né? Porque eu percebo que a tua característica maior, Joanice, é a que a gente estava quase numa aula, né? É de você... Deus te revela coisas para o confronto. Já tem profetas que é para o encorajamento, né? É o despertar. Isso tudo está dentro do chamado profético, né? E então, você já teve visões de demônios, de anjos, em algum local, assim, Deus te mostrando que tinha demônios fazendo ali? Já. Eu fui para uma casa de uma amiga minha, fiquei hospedada lá, e aí, quando foi de noite, eu me acordei de madrugada, né? E eu vi um demônio. Era uma coisa muito feia, horrenda. E eu olhei assim e eu dizia, meu Deus, o que é isso? Misericórdia. O Senhor disse para mim, é um demônio. Eu disse, e o que ele está fazendo aqui? E o Senhor disse para mim, ele tem uma legalidade nessa casa. Aí é um demônio, é um espírito de miséria. Mas eu disse, mas eles eram assim, bem financeiramente, né? Eram pessoas, a casa era uma mansão e eles estavam nos recebendo. Mas estava lá, aquele demônio parecia uma velha, assim, muito enrugada, assim, e ela ficava na porta. E eu dizia, por que ela não entra aqui? Ela disse, porque ela não tem permissão de entrar aqui, porque vocês estão aqui. Aí eu disse, mas eu vou dormir. Eu repreendi em nome de Jesus e pronto, né? Dormi. Quando eu acordei, chamei a família todinha. Chamei a família todinha, sentado na mesa do café da manhã. E eu disse, olha, eu quero saber o que está acontecendo nessa casa. Porque eu passei a noite acordada com um demônio na minha porta, que era um espírito de miséria. Então, Corajosa, viu, alguma coisa você? que eu não estou sabendo aqui na casa de vocês, o que é que está se passando? E aí foi aquela choradeira, eles começaram a falar. Eles estavam brigando, uma guerra feia pela herança do pai. E era assim, briga feia mesmo, assim, que estavam já, era mãe sem falar com o filho, era a filha sem falar com o irmão que não andava mais lá na casa deles. Estava uma confusão terrível, horrível mesmo. E aí, assim, o Senhor mostrou e assim, é coragem, é pela fé. Sabe, eu tive numa live essa semana do ministério, era sobre você ser enquanto floresce, né? E é você ser crente, sabe? É você ser crente, ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. E isso vai te dar coragem para você falar, sabe? O amor, a Bíblia diz, ele lança fora o medo. Se você faz em amor, se a sua atitude é em amor, se você está fazendo aquilo, amando aquela pessoa, porque você quer ver o crescimento, você quer ver aquela pessoa transformada, você quer ver aquela pessoa mudada, minha irmã pode ter certeza, você vai ter coragem, porque você vai enfrentar céus e terra para ver uma vida salva. Amém. Eu quero que você fale um pouco, porque o seu chamado profético já é um chamado, assim, digamos assim, desejado e, ao mesmo tempo, odiado, né? Eu já fui numa igreja outro dia aí, num certo estado aí, e antes da palavra, o pastor me chamou no culto, na frente, me chamou no gabinete e disse assim, olha, eu não gosto muito de dar meu púlpito a profeta, não, porque profeta só causa problema nas igrejas. Agora, tu imagina, faltava 10 minutos para eu pregar. Rapaz, meu mundo caiu, sabe? Mas eu ouvi dizer que você é isso e aquilo, então eu quero te ouvir. A igreja lotada, tinha umas 1000 pessoas. Aí, rapaz, meu semblante caiu. Eu disse, Senhor, me ajuda, o que é que eu posso fazer? Eu vou ficar na primeira fila para olhar o que você prega. Tu acredita num negócio desse? Aí eu, tá bom. Eu criei coragem. Nessa hora você tem duas reações. Ou você pega sua Bíblia e vai embora e agradece, né? Ou você toma posse de quem realmente você é em Cristo e acredita na unção de Deus. E foi o que eu fiz. Basta dizer que não foi 10 minutos eu falando, esse homem já estava prostrado no chão, porque tinha que ter um sobrenatural, sabe? Ele prostrado no chão, chorando, chorando. Quando acabou o culto, eu deixei ele lá prostrado, ele ficou com o microfone. Enfim, virou um segundo culto e ele veio para cá dizer como é que eu sabia daquelas coisas, como é que Deus falou daquele jeito, enfim.
os desafios do ministério profético e de uma mulher no profético. Fala um pouco sobre a mulher no profético. A gente tem só 6 minutos, 6 a 7 minutos. Eu fui pregar numa igreja uma vez e o Senhor me deu uma palavra para 3 pessoas, né? E eu chamei essas 3 pessoas para virem à frente, para orar por elas, né? E para liberar aquela palavra para elas. E eu lembro que o pastor se levantou e ele disse assim: eu quero que você chame fulano, fulano e fulano. Aí eu olhei para ele assim, e isso eu tive que... Porque ele veio na frente de todo mundo, então eu tive que fazer também na frente de todo mundo. E eu olhei assim para ele e eu disse: olha, a direção que Deus está me dando é para esses aqui. Agora, se o Senhor tem uma direção para chamar essas pessoas que o Senhor falou, ok, o microfone está aqui, pode chamar e ficar à vontade. Eu vou Meu Deus! Né? E, bom, graças a Deus, tudo ficou resolvido, ele entendeu. É porque, às vezes, pode acontecer, né, de ter uma rejeição porque é mulher. E você, como mulher, como é que você se comporta, assim, quando você percebe rejeições porque é uma mulher profetizando? Que ainda existe muito. Não no nosso ministério, como você falou muito bem. Graças a Deus, o nosso apóstolo Guto e a diretoria, eles honram os dons ministeriais, respeitam a mulher no ministério, mas nem sempre a gente prega só no verbo da vida, né? Então, como é que você já se deparou com alguma rejeição porque você é mulher? E qual o conselho que você dá para essas novas mulheres aí se levantando no profeta? A gente só tem, acho que, menos de 5 minutos. Queria que você deixasse essa palavra, né? Antes de você responder, gente, você está vendo aí fixado, PicPay, @Raimundo Ivanha Nascimento. É uma forma de você contribuir e ofertar na vida da ministra Joanice. Como eu não sabia o PicPay dela, peguei o meu, mas a gente lança tudo na conta dela, tá bom? Honre a vida dela, você que foi abençoado, você que recebeu tanta instrução nessa manhã. Pode falar, Joanice. Então, deixa eu também agradecer a você, né? É muito bom estar aqui com você, com esse pessoal lindo que está aí. Um beijo para todo mundo. Um beijo aí também, o pastor Raimundo, né? Nós aqui, a família Arcanjo, receba a nossa saudação aí de vocês. Nós amamos muito vocês. Vocês são muito queridos para nós. Muito obrigada, né, por essa oportunidade. Amém. Então, eu acredito, né, assim, eu já fui ministrar em algumas igrejas onde mulher não vai, não, assim, a gente precisa, nós não pregamos no púlpito principal, né? Então, é bem engraçado, essas igrejas, eles descem o púlpito e a gente prega ali, né? Bem, meu conselho é: seja crente, seja aquilo que Deus chamou você para ser. Ande em amor, era o que o pastor Bud sempre falava, isso é uma verdade poderosa. Ande em amor, né? E você vai tanto saber entrar naquele lugar, como você vai saber também sair, porque o amor vai te proporcionar isso. Amém. Que recado você dá ao nosso público, né? Acerca desse segundo semestre. Você falou algo interessante que confirmou o que eu falei domingo, que Deus me deu uma revelação que o segundo semestre é um semestre de ataque, né? Nós vamos atacar, a igreja vai atacar. Como é que você vê, né? Você falou de dias difíceis, realmente, gente. Alguém questionou aí, os dias são difíceis, então o final do ano também, até o final do ano vai ser... Não foi isso que a Joanice falou. A Joanice falou que realmente foi um período difícil. Não é fácil estar dentro de casa, você não poder trabalhar, você não poder ir a lugar nenhum. São dias difíceis, mas... e o segundo semestre, o que é que você vê? Deus te mostrou alguma coisa, Joanice, com relação ao segundo semestre? Qual é a sua percepção profética? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o que Deus tem falado para mim e para minha família, né? Nos fortaleçamos mais e mais no Senhor. Amém. Se você buscava ao Senhor, busque intensamente. Amém. Se você meditava na palavra, leia mais ainda. Procure saber quem você é em Deus
para que você possa se posicionar mais firmemente no Senhor. Porque se você não conhecer quem você é nele, o que você tem nele, o que você pode nele, dificilmente você vai conseguir se posicionar da forma adequada, né? Então, você precisa saber quem você é. Então, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, né? A Bíblia diz que se no dia da adversidade você se mostra fraco, quão fraco você é, né? Então, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, para que se a adversidade chegar, ela bater na nossa porta, a gente tenha uma voz para ela. Fé vai atender. Amém. Né? Não vai ser dúvida, mas vai ser fé. Vai saber, ei, se a doença bater na sua porta, quem é que vai atender? Vai atender é você abrindo a boca e dizendo, eu sou sarado e curado, porque meu Amém. Senhor pagou um preço muito alto por mim. Né? Para que eu tenha saúde na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na escola que eu dirijo, né? É isso. Amém. Amém. Eu queria que Então, você... meu recado se fortaleça no Senhor. Amém. Eu queria que você desse suas considerações finais. A gente acha que, como eu comecei um pouquinho mais tarde, ainda temos alguns minutinhos. Como é ser esposa e profeta? Esposa de pastor e profeta. Ó, o Wilma tá mandando um abraço para você, viu? Diz que te ama de... O Wilma, o Wilma lá de Campina Grande, outra profeta aí. Eita, vaza. Ó, o Wilma é profeta também, viu? Ela tá aí, eu vi agora. Como é que então desenrola muito manto aí. Desenrola o manto, né? Então veja aí, fala para nós, como é ser mulher de pastor e ao mesmo tempo ser profeta. Olha, é muito bom, porque se você reconhece o chamado do seu marido, você só tem a ganhar com isso, porque você vai ser pastoreada, né? Você vai ser acolhida por esse chamado pastoral. Né? Então, é aquilo, é você saber, Vânia, quem você é em Deus. Então, se eu sei que eu tenho um chamado e que é aquela coisa que Paulo ele diz assim, olha, o olho, ele não deve querer ser a mão. Amém. Né? O pé não deve querer ser o braço. Não, cada um está no seu lugar, cada um se move para aquilo que o Senhor te chamou. Então, eu reconheço o chamado do meu esposo, né? Me submeto a ele e eu só lucro com isso, porque eu sou abençoada em estar debaixo dessa cobertura dele. Amém. Então, ele me apacenta como profeta, né? E eu também, assim, a Bíblia diz, o profeta ele tem uma visão, assim, eu acredito nisso. E isso acontece muito aqui em casa. Às vezes eu vejo coisas, eu olho, às vezes tem situações, como já houve, de eu chegar para Jussier e dizer para ele, olha, com essa mulher aqui, meu amigo, você não conversa se não for comigo ou com alguém perto. Eita, Glória! Assim, então, porque a gente percebe, tem a percepção. Então, nessa hora, ele se submete. Ele diz, amém, eu vou fazer isso. Eu digo, rapaz, não avança não. Então, é cada um reconhecendo o chamado de Deus e andando junto. Né? Sem ter competição, né? Sem competição. Isso a mesmo, gente tem um minuto, outro, né? 1 minuto e 20 segundos. Pode falar. Um abençoando o outro, um honrando o outro e recebendo a honra. E assim a gente vai caminhando. Aqui em casa mesmo, a gente sempre tem isso, assim, até os meninos mesmo. Olha, nesse 1 minuto final, deixa eu contar, aconteceu algo com o Caleb esses dias. Caleb sofreu um acidente e ele machucou a mãozinha dele e pegou 6 pontos. E, rapaz, foi tão interessante que quando ele se acidentou, que ninguém socorreu ele disse que um louvor subiu ao coraçãozinho dele e ele começou a cantar. Sim. E ele disse que aquele louvor deu força para ele chegar em casa. Amém. E eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. 30 segundos. Teu favor é o que me faz crescer. Então, quando ele disse pra gente que ele tinha conseguido chegar em casa por causa do louvor que ele estava cantando,
Menina, eu disse, rapaz, olha só, quem ensinou isso a ele? A vida. Amém. Ele vendo a gente dentro de casa, ele ouvindo a gente nas situações que nos afetam, o que a gente faz? Ah, vamos brigar um com o outro, vamos falar mal um do outro, vamos murmurar. Amém. Não, de jeito nenhum. Amém. Janice, obrigada, viu? Obrigada. Você foi uma